Nesse domingo, às 4 horas da tarde, Corinthians e Flamengo se enfrentam em partida válida pela final da Supercopa Rei 2026, o duelo entre o atual campeão do Brasileirão e o atual campeão da Copa do Brasil. Essa partida ocorrerá no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e terá transmissão da Globo, do Sport TV e da GE TV no YouTube. Para essa partida, o técnico Dorival tende a ter todos os jogadores do Corinthians à disposição, exceto 2 jogadores que não devem ser relacionados para essa partida, que é o zagueiro Kaká, que ainda está com problemas físicos, e o volante venezuelano José Martínez, que ainda permanece na Venezuela e ainda não se reapresentou para dar início aos trabalhos para a temporada de 2026. Já por sua vez, o atacante Caio César tem treinado normalmente, é um jogador que vinha atuando no seu clube, o Al Hilal, e a tendência é que possa ser relacionado para esse confronto, para essa final entre Corinthians e Flamengo. O técnico também tem à disposição Memphis Depay, que fez a sua primeira partida no ano de 2026, no último jogo do Corinthians contra o Bahia na estreia do Brasileirão, e a tendência é que novamente Memphis Depay seja titular nessa partida. Uma provável escalação do Corinthians para enfrentar o Flamengo nesse domingo tem Hugo Souza no gol, Mateuzinho e Matheus Bidu nas laterais, a zaga com dúvidas, mas com Gustavo Henrique e André Ramalho, o meio de campo com Ranielli, Carrilho e Breno Bidon, um pouco mais à frente Rodrigo Garro, e a dupla de ataque do Corinthians, 2 dos principais jogadores do timão, Yuri Alberto e Memphis Depay. Como ainda é muito início de temporada e ainda não deu tempo do técnico Dorival contar com todos os jogadores à disposição, ou por conta de lesão, ou jogadores que retornaram há pouco tempo, e jogadores também que ainda não se representaram, e jogadores que foram contratados recentemente, acredito que essa pode ser a melhor escalação possível para o Corinthians visando esse confronto nesse domingo, 1º de fevereiro, contra o time do Flamengo na Supercopa Rei, pois é um time, um 11 inicial que já jogou junto bastante vezes, e acredito que possa ser o melhor X1 do Corinthians para enfrentar o Flamengo nessa final. Jogadores que já se conhecem, jogadores que já fizeram boas atuações, já conseguiram vencer jogos importantes, jogos grandes, e jogadores que são decisivos. Acredito que é uma boa escalação, visando que tem o nosso quarteto principal como titular Breno Bidon, Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay, jogadores que têm crescido cada vez mais de produção, principalmente Breno Bidon, e no final do ano de 2025 para cá tem sido um dos grandes destaques positivos do Corinthians, um jogador que tem crescido cada vez mais de potencial, tem apresentado cada vez um melhor futebol, e juntamente com o Garro, que no último jogo voltou a ser aquele Garro de 2024, aquele jogador tão importante e útil para o Corinthians, e Yuri Alberto também, Memphis Depay, 2 jogadores que se completam, e Yuri Alberto perdendo um pouco menos de gols, a tendência é que o Corinthians deslanche na temporada e consiga vencer muitos jogos e até mesmo disputar títulos durante toda a temporada de 2026. Acredito que não será um confronto fácil, pois acredito que o Flamengo deve vir motivado para essa partida, pois é um time que é sempre muito criticado caso perca algum título, diferentemente do Corinthians, a torcida cai muito em cima em qualquer derrota do time. Então acredito que o Flamengo deve vir a todo vapor para este confronto, já que perdeu as 2 últimas partidas em que disputou na temporada. Mas mesmo assim acredito no potencial do Corinthians, mesmo ainda tendo algumas dúvidas na escalação, principalmente entre o zagueiro André Ramalho e o zagueiro Gabriel Paulista, e no meio de campo a dúvida também ainda fica por conta de André Carrilho e Matheus Pereira. Ainda há essas 2 dúvidas no X1, no esquema aí titular do Corinthians para essa partida, mas prevejo um jogo bastante difícil e acredito que o Corinthians conseguirá manter um empate no tempo normal, e nas disputas de pênalti o Hugo se sobressairá sobre o seu antigo time, a lei do ex aí prevalecerá, e o Corinthians conseguirá esse título e iniciará com o pé direito a temporada de 2026. E você, fiel, qual o seu palpite, qual é o seu placar para essa final entre Flamengo e Corinthians pela Supercopa do Brasil 2026? Deixe o seu placar, o seu palpite nos comentários. Vou ficando por aqui, fiel, valeu e até os próximos vídeos.